A maioria de nós trata a mente como um guarda-roupa. Se uma emoção como a raiva não combina com a nossa imagem, a gente tenta empurrar ela lá pro fundo e fechar a porta. Mas e se eu te dissesse que o segredo para ter paz não é jogar a raiva fora? Eu te garanto que você foi ensinado que sentir raiva é um erro do seu sistema, que você precisa superar ou deletar o que você sente. Só que emoções reprimidas voltam e elas voltam com mais força. E geralmente elas voltam no pior momento possível. Eu passei os últimos meses analisando as técnicas da DBT, que é a terapia comportamental dialética, para entender por que a nossa psicologia falha quando a gente tenta ser positivo demais o tempo todo. O que eu descobri muda completamente a forma que você vai encarar o seu próximo momento de estresse. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece fisicamente e mentalmente quando você para de lutar com a sua mente e começa a dar espaço para ela. A resposta para isso ela é muito contraintuitiva, mas ela é o que diferencia quem explode de quem tem controle real. A grande falha que a gente tem quando falamos do nosso mundo emocional é tentar aplicar raciocínio do mundo externo ao mundo interno. Gente, isso não funciona. Se no mundo externo você tem um problema, por exemplo, uma roupa que você não gosta, um cano que você está vazando, você vai lá, usa a lógica, resolve a situação ou descarta o objeto. E aí o problema some. Já no mundo das emoções, você precisa entender que emoções não são objetos lógicos. Quando você tenta argumentar com a tristeza, ou provar para a ansiedade que ela não devia estar ali, na verdade o que você está fazendo é dando mais atenção e energia para ela. As emoções, elas não são lógicas porque elas não nascem na mesma parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio verbal e analítico, que é o córtex pré-frontal. Elas têm uma origem muito mais primitiva, muito mais rápida também, que vai estar lá no sistema límbico. Entende uma coisa aqui? A sua emoção é basicamente que um sinal biológico. Ela é uma resposta do seu corpo a um estímulo. E quando você tenta usar lógica, por exemplo, não faz sentido eu estar com raiva disso, ou estar triste por isso, é como se você estivesse tentando desligar um alarme de incêndio, gritando com ele. O alarme, gente, ele só vai parar de tocar quando ele percebe que você entendeu o aviso. O sinal biológico da emoção, ele é como uma assinatura digital, que é a única do seu sistema nervoso. Embora todos nós, a gente tenha o mesmo kit básico, que é a amígdala, para medo, nojo, etc., a calibração desse sistema é individual e moldada pela história pessoal. O seu cérebro, ele é um órgão preditivo, ele não é apenas reativo. Então ele vai tentar prever o que acontece para economizar energia e se proteger. E se em algum momento da sua vida, no passado, você viveu algum conflito onde se expressar resultou em uma punição ou algum abandono, a sua amígdala, ela aprendeu que conflito é igual a perigo externo. E aí o que acontece hoje no presente? Quando surge algum conflito bobo, o seu corpo ele não lê a situação atual de forma lógica, ele lê o seu padrão histórico. Então suor, nó na garganta, eles vão disparar sem nem mesmo você pensar naquilo. E aí tem várias outras explicações para as emoções. Mas pensa aqui comigo, como emoção é uma resposta fisiológica, então ela se ativa com neurotransmissores como cortisol e adrenalina que vão ser despejados ali na sua corrente sanguínea. Tentar usar a lógica é como tentar fazer o seu estômago parar de digerir usando argumento. Falando, não, já deu, para de digerir. Gente, a química já tá lá. Deixa eu te contar o que acontece quando você tenta suprimir uma emoção ou argumentar com ela. No começo, você vai conseguir. Você faz força, você vai empurrar a tristeza, vai empurrar a ansiedade lá para o fundo e vai parecer que ela sumiu. Só que isso exige esforço constante do seu córtex pré-frontal. O seu cérebro vai se cansar em algum momento e aí você vai relaxar. E sabe o que vai acontecer? Um efeito rebote. Quando você se soltar, essa bola ela só não vai voltar para a superfície não, gente. Ela vai pular para cima d'água com uma força muito maior que ela tinha antes. Então é por isso que depois de um dia que você passou fingindo que estava tudo bem, você acaba explodindo por causa de um copo sujo na pia. Você entende que as emoções e o pensamento lógico, eles falam línguas diferentes? Quando você argumenta logicamente com uma emoção, por exemplo, eu não deveria estar triste porque o término foi melhor assim, o seu sistema límbico entende que você está negando a realidade dele. Então, para ele, você não está ouvindo esse alarme, ele vai precisar tocar mais alto. Então, argumentar com a sua emoção é jogar gasolina
gasolina e pedir para o fogo crescer. E fora isso, tem todo o custo emocional de evitação. Gente, evitar é como pedir um empréstimo, aonde que os juros vão ser altíssimos. Você até vai ganhar um alívio imediato ali, mas você vai pagar com a sua liberdade a longo prazo. Quando você foge de um conflito, o seu cérebro, ele recebe aquela dose de alívio. E esse alívio, ele é viciante, né? Porque o cérebro vai aprender, nossa, fugir é bom, fugir me mantém seguro. Então, quando você engole seco, uma má educação, ou quando você diz que queria fazer algo que você não queria, ou quando você até evita o desconforto de uma conversa difícil, naquele minuto vai dar tudo certo. Só que essa evitação, ela também vai criar um muro de vidro em volta de você. Você vai estar lá fisicamente, só que você vai estar isolada. Porque você acha que evitar o conflito te torna mais paz e amor, mas na verdade, cada vez que você deixa de falar algo, que você deixa de expor uma emoção para não gerar um clima chato, você está ignorando algo dentro de você que você não devia. Imagina, por exemplo, que a sua vida é um mapa. É um mapa na sua mão. Cada vez que você evita uma emoção, você vai colocar nesse mapa uma bandeira ali escrito zona proibida. Evitou falar com o chefe? Bandeira, zona proibida. Evitou ir numa festa porque ia ter alguém que te deixa ansioso? Bandeira, zona proibida. Evitou um hobby novo porque tá com medo de passar vergonha? Bandeira, zona proibida. No final do ano, você não vai ter mais nenhum mapa para explorar. Você só vai ter um corredorzinho estreito, onde você não consegue caminhar sem sentimento. Ou seja, o custo dessa evitação é o seu território, o território que você está criando para viver. Então você entendeu que o caminho não é argumentar logicamente com suas emoções e nem evitar elas? Mas qual que é a solução? Tô sentindo uma emoção forte, eu não vou argumentar nem vou evitar, eu vou deixar ela me matar de sei lá, de quê? Não. A solução é essa ferramenta de uma das abordagens da psicologia moderna, que é a DBT, que é a Teoria Dialética Comportamental, que ela foi desenvolvida pela doutora Marsha Linehan para tratar pacientes que estavam crises de altíssima ansiedades com muita intensidade. Pessoas que estão com emoções tão profundas que a dor parece quase física. O que eu quero te dizer com isso é que se essa técnica funciona para quem está no limite de sofrimento humano, imagina o quão poderosa ela pode ser para você regular o seu estresse e a sua ansiedade no dia a dia. Gente, isso daqui que eu vou ensinar para vocês é ciência aplicada à saúde mental. Então vamos lá. Como lidar então com essas emoções difíceis a partir da DBT? A primeira coisa que você vai fazer é aceitação radical. Muita gente pensa que aceitar é se conformar ou é gostar da dor, mas não é. Aceitar não é aprovar, é reconhecer os fatos. Imagina comigo que você está preso no engarrafamento. Você pode esmurrar o volante, gritar, aumentar sua pressão arterial, lutar contra a realidade, ou você pode aceitar. Tá bom, o trânsito está parado. O trânsito, gente, não vai sumir porque se aceitou. Só que seu sofrimento vai diminuir drasticamente. Aceitar a emoção é parar de gastar energia tentando negar algo que já está acontecendo. Quando você para de lutar, a emoção perde o combustível da resistência. E aí, pela primeira vez, ela vai ganhar espaço para diminuir de tamanho. Fica muito fácil de entender quando é com trânsito, né? Mas eu vou te dar uma fórmula para você usar em qualquer situação. Pega um papel, uma caneta, anota, porque você vai conseguir desarmar uma emoção muito dolorosa antes que ela vire uma crise de ansiedade. E um processo de 3 passos, que parecem simples demais para ser verdade, só que isso vai mudar a química do seu cérebro no momento que você começar a fazer. O primeiro passo é tirar a emoção daquela nuvem confusa da sua cabeça. Você aceitou e tá com a emoção. Então, vamos entender que emoção é essa? Vamos dar um nome para ela? Gente, se você não nomear o que você sente, você vai ser dominado pelo sentimento. Então, entender o que emoção que é. Depois você vai responder 2 perguntas. Como que tá meu humor agora? Por exemplo, tô com raiva. Como que tá meu humor? Negativo, positivo ou neutro? Tá negativo, né? Eu não gosto de sentir raiva, me ensinaram que raiva era ruim. Qual que é o nome dessa emoção? É medo? É inveja? É vergonha? É um enjoo de ansiedade? E aí, gente, aqui vai uma dica de ouro. Quando você for nomear essa ansiedade, diz isso em voz alta. Por exemplo, eu tô sentindo raiva agora. Isso vai ativar o seu córtex e vai diminuir a carga da amígdala, que é onde que você tá sentindo medo. O segundo passo é validar. Você vai dar o direito dessa emoção existir, ela existe. E esse é o passo onde que a maioria das pessoas falha. Porque em vez de validar a emoção, as pessoas dizem, eu não deveria sentir isso. Você não, você vai falar, eu tenho o direito de me sentir de tal forma por causa
que aconteceu tal situação. Se alguém caçoou de você e você sentiu vergonha, não é frescura. Você não vai falar pra você mesmo, eu tô com vergonha porque eu sou fresco. Não, você vai falar, olha, eu senti vergonha porque eu fui exposta. E é natural o ser humano se sentir assim nessa situação. Quando você valida isso, você para de jogar gasolina, autocrítica nessa emoção, entendeu? Você aceita que ela tá ali. E isso existe por um motivo biológico. O passo 3, que é observar. Observa essa emoção, porque tem uma coisa sobre emoções. Elas têm uma natureza passageira. Entende que as emoções, elas são como ondas no oceano. Elas sobem, atingem o pico e depois descem. Elas só vão ficar presas ali se você tentar represar ela, ou lutar, ou negar. Então, o seu trabalho aqui é observar, sentir a emoção no corpo, perceber onde que ela tá no seu corpo, ela dói. Gente, se você não brigar com ela, ela vai embora no tempo dela e ela não vai deixar rastros. Ela veio aqui para deixar uma mensagem para você. E assim que você ouve a mensagem que ela te deixou, ela perde a função de existir. Então, só não chama ela para fight, tá bom? Fazer isso não significa que o desconforto vai sumir num passe de mágica. Mas garante que ele não vai crescer, ele não vai virar um monstro e, principalmente, ele não vai voltar ressentido amanhã. Você retoma o controle sendo o observador e não a vítima do que sente. Sabe? Eu trouxe essa caneca pro meu vídeo porque ela é o meu lembrete físico de tudo que a gente conversou. No meu ateliê, se eu tento apressar muito o barro ou lutar contra a umidade dele com muita força, essa racha. E com a mente é igual. E você sabia que eu faço cada uma dessas canecas que vocês veem nos vídeos de forma 100% artesanal, respeitando o tempo do material, exatamente como a DBT nos ensina a respeitar o tempo da nossa biologia. Para mim, a psicologia e a arte são a mesma coisa. O esforço de dar forma ao que parece caótico. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir a sua canequinha na legenda. E se você sente que a sua mente ainda está um pouco turva e você quer aprender a organizar esses pensamentos para se sentir tão bem como a sensação de segurar uma peça feita à mão, eu fiz um vídeo sobre como pensar bem faz a gente sentir bem. Então clica aqui e vamos continuar essa conversa lá, porque entender como você funciona é o primeiro passo para finalmente ter paz. Te vejo lá.